Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser falada sobre o caderno do artista, que a gente começou na semana passada. Então, vamos lá, é na página 44 e eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu queria saber se vocês imaginam como é que os artistas eles começam a se inspirar para criar uma obra. Vocês acham que eles começam a fazer assim, tipo, do nada, ou eles pensam ou pegam referências de outros lugares para criar uma obra? Então, aqui a gente vê no texto que, em certos casos, eles usam a inspiração como meio de produção e outras não. Quando a gente vê uma pintura, por exemplo, a gente não consegue imaginar o que antes ela teve esse processo criativo, né, para fazer, para finalizar a produção do quadro, né? A gente já pensa que ele já inicia já com o quadro já pronto. Ele não faz um estudo antes de fazer aquele quadro. Mas não, o artista ele faz vários estudos e um desses estudos eles usam o caderno, que é chamado de sketchbook. Eu não lembro se eu mostrei para vocês esse caderno, mas eu também tenho um caderno de desenho que eu faço esses meus estudos, né, para fazer, para finalizar um quadro, ou finalizar uma ilustração. Eu gosto muito de fazer ilustração digital e é basicamente isso. E vários artistas eles usam cadernos para guardar esboços de ideias, frases, imagens, rascunhos de possíveis projetos, registro de experiências, eles observam o cotidiano, o dia a dia deles. E essas referências acabam motivando eles a fazer essa produção artística, a criar uma obra. E aqui embaixo, a gente pode ver nesse quadro aqui do Van Gogh. O Van Gogh ele foi um artista do movimento expressionista. E ele fazia essas pinturas aqui, como vocês podem ver. Isso daqui já é uma pintura finalizada dele, do Van Gogh. Eita, botei o negócio errado. Pronto. Essa daqui já é uma pintura finalizada do Van Gogh. Vou botar certinho aqui que fica melhor. E esse daqui é um estudo que ele fez antes de fazer esse quadro. Então, ele pegou lá o caderninho dele e fez esse estudo com caneta e tinta nanquim, só que foi a tinta marrom. Nanquim é uma tinta bem escura que os artistas geralmente usam para fazer desenhos e também para fazer esses estudos para finalizar um quadro. E qualquer artista, qualquer pessoa pode ter um desenho, pode ter um caderno de artista e ele pode utilizar um caderno qualquer assim, ou então ele pode unir várias folhas de vários tamanhos e cores e nele fazer o seu próprio caderno. E não é necessário que os elementos eles fiquem organizados em uma página. Esse caderno também ele tem um espaço livre, onde não há certo nem errado, e também serve para experimentar essas possibilidades de criação. Serve para o artista experimentar. Ah, será que desse jeito aqui vai ficar melhor que esse? Será que se eu colocar tal coisa nessa obra vai ficar melhor? Então, para isso que é feito o caderno do artista. E alguns cadernos, eles são tão instigantes que são considerados obras de arte, como o do Leonardo da Vinci. Ele acabava soltando a imaginação para criar diversos desenhos, e um desses desenhos eram máquinas voadoras, que naquela época não tinha, né? E também não existia avião, não existia helicóptero, não existia nada disso. Ele só tipo, imaginou que isso daqui poderia ser um dia, poderia funcionar um dia para gente. E hoje em dia os cadernos ainda são muito utilizados pelos artistas, né? Como eu falei, que eu também tenho. E agora a gente vai para a próxima página, página 45.
Alguns artistas eles gostam de experimentar essas possibilidades de linha, como o Josh Haskin, desculpa. Ele transformou o que poderia ser um esboço de personagem principal de uma surpreendente animação. E outro profissional também que gosta muito de trabalhar com esses desenhos, com esses esboços, é o Tim Burton, que ele usa esses desenhos, esses esquetes, né, esses estudos nos cadernos de desenhos, para criar uma característica para os personagens dele. E ele criou aquele filme, Alice no País das Maravilhas, e também o protagonista do Edward Mãos de Tesoura, que vocês devem conhecer. E a prática desse esboço, como referência para as outras linguagens, ela tem se tornado cada vez mais frequente, principalmente no cinema. Aqui a gente tem uma cena da animação do Eu Conheci a Morsa, do Josh Haskin, e também temos o esboço da Noiva Cadáver. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que também é do Tim Burton. Aqui tem uma atividade muito legal, que seria para que vocês criassem um caderno de desenho. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar, talvez assim, umas 4 folhas, 3 ou 4 folhas de papel ofício. É aquele papel todo em branco. Aí vocês vão dobrar ele no meio. Cada folhinha vocês vão dobrando no meio. E depois vocês juntam todas elas. Se vocês quiserem, vocês podem grampear essas folhinhas. Ou então passar a colinha assim para deixá-las bem unidinhas, bem juntinhas, assim. Desde que você consiga folhear ela. E façam uma capinha legal, assim, escrito caderno de desenho, e façam essas produções de desenho. Que é muito legal a gente começar a tentar, né, a desenhar, a fazer esses estudos para um dia, quem sabe, vocês conseguirem finalizar uma obra. Bom, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Nos próximos vídeos a gente continua e finalizamos esse capítulo. Até lá!